Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você que vai ler a palavra comigo. Hoje nós vamos iniciar a leitura da carta de Tiago. Amém, meus irmãos? E eu quero fazer uma breve introdução antes de fazer a leitura e a meditação, porque é tão grandioso esse ensino que eu preciso falar para vocês. Mas antes, vamos orar, né? Pedindo ao Senhor discernimento. Pai querido e Pai amado, graças te dou porque estamos aqui acordados, estamos aqui de pé, estamos aqui com saúde e podemos nos fartar, podemos nos deliciar com a leitura da Tua Palavra, com o estudo da Tua Palavra. Obrigada, meu Deus, por Tuas misericórdias, que seriam de nós sem elas. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor. Eu peço que o Senhor entre em nossas mentes com a Tua Palavra, que o Senhor abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, para que recebamos a Palavra com sabedoria, discernimento, com amor. Peço também que o Senhor invada esse ambiente com o Teu Santo Espírito e que qualquer distração que venha nos tirar o foco caia por terra, porque queremos estar muito atentos a tudo o que o Senhor tem para nos falar. Amém, amém e amém. É o que eu oro, Senhor, em nome e por amor ao Seu Filho Santo e amado Jesus. Amém, irmãos. Então eu fiz assim uma introdução que eu gostei muito de ler o capítulo e meditar nesse capítulo 1 do livro de Tiago. E aí eu me pergunto e pergunto a vocês, como reagimos quando tudo parece dar errado? E nesse capítulo, no capítulo 1 da carta de Tiago, ela nos desafia a enxergar as dificuldades com uma perspectiva surpreendente. A alegria, irmãos, sim, a alegria nas provações. Mas como isso é possível? A carta escrita por Tiago não é apenas um conjunto de instruções, mas uma bússola espiritual para quem busca maturidade e integridade diante dos desafios da vida. Imagina, meu irmão, estar cercado por problemas sem ver uma saída clara. Nesse contexto, Tiago ele nos lembra que as provações não são o fim da linha, mas o início de um processo transformador. Ele escreve: considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Isso está lá no verso 2 e 3, que eu vou ler para vocês. Perseverança, meu irmão e minha irmã, não é apenas suportar, é crescer, é amadurecer e se tornar completo, sem faltar coisa alguma. Mas há mais aqui nesse capítulo. Tiago nos apresenta um convite ousado: pedir sabedoria a Deus, aquele que dá livremente a todos. Em tempos de dúvidas e incertezas, onde tudo parece se tornar instável, nos torna instáveis como ondas do mar, ele nos chama a viver com fé firme e a encontrar propósito em cada situação, seja ela de prosperidade ou de humildade. Esse estudo sobre Tiago, capítulo 1, vai além das aparências religiosas. Tiago desafia a superficialidade com uma fé prática, ancorada na obediência, a prática e expressa em ações concretas. Então nós vamos mergulhar nessa leitura e descobrir como as provações podem ser transformadas
em oportunidades para crescimento e como a verdadeira religião se manifesta no cuidado com os necessitados e na pureza do coração. Amém, irmãos? Então nós vamos ler esse capítulo com alegria e vamos meditar nesse capítulo. É grandioso os ensinamentos, é grandioso o que o Senhor tem para nos falar. Amém? Então, vamos ler a palavra. Deixa eu colocar aqui na minha Bíblia. Um minuto. Aqui, vamos lá. Vamos ler Tiago, capítulo 1. Diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impedida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. O irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação, e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo. Porque o sol se levanta com seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai, e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará com seus caminhos, em seus caminhos. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não se enganem, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho. Pois contemplar a si mesmo se retira e logo esquece como era sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte
que logo se esquece, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e aguardar-se incontaminado do mundo. Aleluia! Que texto, que capítulo tremendo, né, meu irmão? Que maravilha a gente poder mais e mais aprender. A cada dia que a gente avança uma leitura, que a gente medita num capítulo, a gente aprende mais e mais no outro. Como é bom, como é bom. E esse capítulo 1 da carta de Tiago nos ensina a ter uma fé prática para os nossos dias. Nós vivemos num mundo cheio de desafios, onde a fé muitas vezes é colocada à prova. Tiago, nesse capítulo 1, ele nos ensina que essas provações não devem ser vistas como castigos, mas como oportunidades de crescimento. Tiago nos convida a enfrentar as dificuldades com alegria, alegria na alma, sabendo que elas produzem perseverança. Nos dias de hoje, essa verdade é essencial. Em meio às pressões da vida moderna, Tiago nos lembra que Deus usa as provações para nos fortalecer e nos moldar. Que tremendo isso, né? Além disso, Tiago nos desafia a buscar sabedoria em Deus. Vivemos num mundo cheio de informações conflitantes, meus irmãos, e precisamos discernir para tomar decisões que honrem ao Senhor. Por isso é tão importante que busquemos e que pedimos, que a gente peça sabedoria em Deus. A sabedoria divina, a sabedoria que vem dele, que vem do alto, não é reservada a poucos. A sabedoria de Deus, ela está disponível para todos que pedem com fé. E isso nos dá esperança e direção. É isso que alimenta a nossa fé, buscar a sabedoria do Senhor, mesmo quando o caminho parece incerto. Outro ponto relevante nesse texto, nesse capítulo, trazendo para os nossos dias, é controlar a nossa língua. Vivemos num mundo onde as palavras têm um alcance enorme. Nós estamos numa era onde tudo que falamos tem alcance, seja nas redes sociais ou em nossas interações diárias. Tiago, ele nos exorta a sermos prontos para ouvir e tardios para falar. Isso nos ajuda a evitar conflitos desnecessários e a construir relacionamentos mais saudáveis. Por isso é tão importante a gente frear a nossa língua. Porque eu era assim, eu falava por impulso, eu falava o que vinha à minha cabeça. Mas com o tempo, com a maturidade cristã, porque Deus, o Espírito Santo te conduz, o Espírito Santo vai te ensinando a ter posturas corretas. Hoje eu já me calo e procuro ouvir mais do que falar. Eu só falo se me pedirem opinião, mas em momento algum eu saio tagarelando e falando o que eu acho ou o que eu penso, muito menos falando de alguém que não esteja presente. Então é isso que Tiago nos ensina, né? Que controlar a nossa língua
nos ajuda a evitar conflitos desnecessários e a construir relacionamentos mais saudáveis. Por fim, meu irmão e minha irmã, Tiago destaca nesse capítulo que a verdadeira religião, ela não se limita a rituais, mas se manifesta em ações práticas. Isso me remete não adianta você ir para a igreja, você ouvir o pastor e você voltar para casa. E durante a semana você não fazer absolutamente nada. Ficar no seu mundinho e esperar o domingo novamente, ou a quarta, para voltar à igreja, ouvir o pastor e voltar para casa. É isso que o Tiago está falando aqui. A verdadeira religião, ela não se limita a ritos, a rituais, mas se manifesta em ações práticas. O cuidado com o necessitado e a pureza de coração são evidências de uma fé viva. Em um mundo tão carente de amor e justiça, irmãos, essa mensagem é mais relevante do que nunca. Que tenha falado ao coração de vocês essa leitura e essa meditação. Que tenha edificado a vida de vocês, amém? Vamos orar agradecendo a leitura, agradecendo a meditação da palavra de Deus, amém? Pai, querido Deus, gratidão, gratidão por mais uma leitura, por mais um capítulo, por mais um livro, uma carta, uma epístola que estamos iniciando, que é a carta de Tiago. Obrigada, Senhor, por nos ensinar tanto através da Tua palavra. Eu oro para que o Senhor nos fortaleça, fortaleça a nossa fé nas provações e nos ajude a crescer em perseverança, porque sabemos que às vezes é necessário passarmos por situações não muito agradáveis para nós, mas é necessário que passamos, porque é através dessas provações é que iremos amadurecer. O Senhor sabe de todas as coisas e sabe o que podemos ou não suportar. Eu te peço, meu Deus, sabedoria divina para tomar decisões sábias e viver de maneira que honre o Senhor, porque tudo é para a tua honra e glória. Eu clamo, Senhor, por um coração compassivo para que eu pratique uma fé que cuida daquele que precisa, dos necessitados, e que eu me mantenha puro diante de ti, que eu me mantenha em santidade. É isso que eu oro, Senhor, com todo o amor do meu coração, toda a verdade do meu coração. Como tem sido gratificante, como tem sido enriquecedor meditar e ler a tua palavra. Obrigada, meu Deus, por nos dar esse privilégio de nos achegarmos mais e mais a ti, de te conhecermos mais e mais. Obrigada, meu Deus. Obrigada pelo teu imenso amor. Eu oro em nome de Jesus, com perdão dos meus pecados. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe infinitamente vocês.